Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia! Iniciando o Fabricando Ideias. Você já pegou tua xícara de café, teu cafezinho? A gente já tá aqui com o nosso para ter um bom dia assim maravilhoso aqui de toda a equipe pessoal aqui, os nossos profissionais, melhores profissionais estão aqui no Fabricando Ideias, né? Então, pra gente tomar esse café gostoso, bater um papo, pega seu café também, fica aí. Vamos até as 9 horas da manhã. Eu falo que, na verdade, a gente tem os melhores profissionais aqui no Fabricando Ideias, porque são eles que estão aqui há tanto tempo, eles adoram responder as perguntas aí de vocês de casa. E a minha primeira convidada é uma delas, que está aqui há tanto tempo com a gente, e eu sou muito feliz de ter a companhia dela aqui no Fabricando Ideias. Bom dia, doutora. Bom dia, o prazer é todo meu. Eu adoro, gente, é muito gostoso. Ó, já posso começar? Podemos. Então vamos lá, ela adora responder, então a gente tem que ser rápida aqui, né? A apresentadora não pode demorar. Doutora Pri, meu médico falou que estou com diabetes, mas não tenho sintoma nenhum. Será que preciso me tratar? Sim, então vamos lá. A diabetes, numa fase inicial, ela pode não dar sintomas. Então, assim, você pode ter um diagnóstico de diabetes sendo assintomático. Então, na verdade, o que a gente tem que ver? Se realmente fechou o diagnóstico de diabetes, tem que entrar com medicação, não fica aguardando os sintomas. Porque quando os sintomas vêm, já está numa fase bem mais avançada do diabetes, pode já vir com complicações. E quais que são os sintomas da diabetes? A pessoa começa a fazer muito xixi, beber muita água, começa a aumentar o apetite, pode ter perda de peso, mas nesse caso já está numa fase muito avançada. Então a gente tem que fazer o diagnóstico, tentar fazer o diagnóstico numa fase precoce, para que as complicações do diabetes não venham. Então sim, mesmo você não tendo sintomas, se o teu médico fez o diagnóstico de diabetes, você precisa tratar. Tá, precisa ter uma atenção, né, doutora? Sim. Doutora Pri, meu filho tem 12 anos, é obeso. Isso pode afetar o crescimento dele? Pode. A obesidade, o que ela faz? A gordurinha, ela se converte em estradiol, que é o hormônio feminino. Tanto no menino quanto na menina, a gordura se converte em estradiol. E aí, o que leva a isso? Leva a uma puberdade precoce. Então, a criança ela pode entrar na puberdade antes da hora, por aumento de estradiol. E nesse caso, elas fecham o osso antes da hora. E por isso pode parar de crescer. Então sim, a obesidade pode levar a uma baixa estatura. Então tem que tratar desde piquitico, porque isso pode atrapalhar no crescimento. Hoje em dia a gente tem medicações que são liberadas para tratamento infantil de obesidade. Óbvio, tem mudança de estilo de vida, dieta, mas também tem medicações. Tem que procurar um profissional e tem que tratar. As crianças sofrem muito com isso. Doutora Pri, eu tenho hipotiroidismo. Preciso evitar o glúten e a lactose? Não. O hipotiroidismo é uma doença autoimune. Ela vem por uma falência da tireoide. O corpo produz anticorpos que destroem a tireoide e a tireoide para de funcionar. O tratamento é medicamentoso, é com comprimido, toma todo dia e não precisa de mudanças alimentares. A alimentação não influencia em nada no tratamento, na prevenção do hipotireoidismo. Então, não precisa tirar glúten, não precisa tirar lactose. Na verdade, o glúten ele tem que ser tirado em quem tem doença celíaca ou quem tem intolerância ao glúten e a lactose também, quem tem alergia à lactose ou intolerância à lactose. Fora isso, para emagrecimento, para doenças crônicas, para autismo, não tem nenhuma comprovação científica que haja um benefício na retirada.
Tá bom, doutora. Ai, como a gente adora aprender. A gente aprende muito. E é muito interessante isso, porque tudo que a gente aprende aqui com a doutora Pri, se você tá numa reunião de família, um bate-papo de amigos, surge alguma coisa, você lembra que a doutora Pri falou e você que legal. Doutora Pri, fala tal coisa. E aí a gente pode falar com toda a autoridade, porque ela é a melhor, né, gente? Ela é fantástica. Muito obrigada. Não é puxando teu saco, não. Obrigada. É verdade. Obrigada, doutora. Paula. Eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Olá, eu sou a Tatiana Mafra, dona do espaço Tati Bronze, e eu vou contar um pouco da minha história para você. Eu sou jornalista com pós-graduação em Publicidade e Propaganda. Meu sonho sempre foi empreender, valorizar a beleza e a autoestima da mulher. Pensando nisso, eu criei o espaço Tati Bronze, sendo pioneira em São José do Rio Preto, com mais de 17 anos de experiência. Com as máquinas na horizontal e na vertical, trazendo o que há de melhor no bronzeamento feminino. E com fabricação própria, nós temos os nossos Encantos Biquíni, que vestem todos os biotipos de corpos. Agora que vocês conhecem um pouco da minha história, do meu espaço, convido a todas para virem tomar um café, fazerem aquele bronze e saírem com aquela marquinha perfeita. Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu tô aqui com a doutora Camila Franzin, a nossa Cá. Tudo bom, Paula? Tá, vamos lá. Fisioterapia em bebês prematuros. Pode fazer? Como Pode. que é? Porque novembro é o mês dedicado, né, aos bebês prematuros. E como que é a fisioterapia neles? E esse ano no Brasil a gente tem uma novidade, né? Porque a gente fala muito do Novembro Roxo, mas isso está se oficializando mesmo como um dia nacional de falar sobre prematuros e dedicado aos prematuros, que é o 17 de novembro. Nossa, você é de dentro da UTI ali, né? Isso. Ela posta lá stories, às vezes, que tá lá dentro. E deve ser maravilhoso, né? Ai, é onde eu tenho meu coração quentinho, gente, eu confesso. É um lugarzinho muito especial. A UTI neonatal, ela assusta muito, né, os pais. E no modo geral da população, a gente fala UTI, a gente pensa naquela criança, paciente muito grave, né? Sim. E a UTI neonatal, na verdade, ela é um grande útero materno, onde os bebês nasceram um pouco antes e precisam de ajuda para se desenvolver. E nesse sentido, a fisioterapia tem uma atuação muito importante lá, Paula. A gente cuida tanto da parte da respiração do bebê, porque o pulmão ainda não nasceu pronto. Então, eles precisam de, às vezes, alguns aparelhos para ajudar a respirar, mas também das mãos dos fisioterapeutas, né? Porque a gente vai organizar todo o corpo, a biomecânica, para dar condição para esse corpo desenvolver. E já de olho, embora dentro do útero da mamãe o bebê tem todos movimentos ali, né, que são muito importantes no desenvolvimento lá, que a gente vê aqui fora, que é o sentar, o andar, a condição para isso acontecer acontece intraútero. Mas como o bebê nasceu antes, a gente precisa manter nesse ambiente essas condições. Então, isso é através de alguns exercícios, de alguns posicionamentos que os fisioterapeutas fazem nos bebês prematuros. E quais as orientações você pode deixar para essas famílias, né, que tem crianças ali que nasceu antes do tempo, Camila?
Uma família com bebê prematuro é sempre muito importante ter o acompanhamento depois da alta do hospital, né, com a equipe multidisciplinar. Então é importante o fisioterapeuta, o fono, a terapeuta ocupacional, todo esse pessoal, né, vai ajudar a avaliar os bebês constantemente, a orientar em cada fase que ele está. As mamães, uma coisa importante, Paula, às vezes a gente pensa muito, né, marcos motores, que a mídia gosta de falar, né, o bebê com 6 meses tem que sentar. Mas se o bebê nasceu de 30 semanas e não de 40, ele vai sentar com 6 meses. Verdade. Eu tenho que corrigir essa idade, né? E isso acalmar. Eu acho que é muito importante a gente falar nisso, porque a gente tem muitas famílias que não têm bebê prematuro. E essas mães, gente, a gente que tá lá na UTI, uma coisa que dói muito nessas famílias de bebês prematuros é justamente essa cobrança que a sociedade traz. E que vem dentro de casa, muitas vezes elas trazem pra gente isso, que a avó, a tia, o vizinho, porque não tem conhecimento, não é, né? E acaba cobrando. Mas ele não tá andando ainda. E isso não tá errado, ele só tá adquirindo condições porque ele nasceu um pouco antes e precisa de mais tempo. Você falou uma coisa, né, que eu estava aqui pensando. Os bebês que nasceram com 5 meses, 6? Sim. Como que esse bebê com 1 ano ele vai estar andando? Né? E é uma cobrança muito cruel com as famílias, né? E isso é um ponto que a gente ouve muito na troca com os pais, né? As UTIs neonatais hoje, pelo Ministério, a gente tem todo um suporte do Ministério da Saúde de que sejam construídas dentro do método Canguru. E isso inclui acolhimento para as famílias e ouvir muito as mães e fazer essa rede de apoio à família. E o que a gente mais escuta, Paula, é isso. Essas mães falando, nossa, mas eu não sabia. Lá as pessoas falam, mas ele ainda tá pequeno, mas ele ainda não tá mamando, mas isso, né? E tem tanta coisa para alcançar, né? Eu acho que até uma dica pra gente dar pro pessoal hoje, né? Pra não julgar, né, o jardim do vizinho, porque a gente não sabe, né? Exato. Então isso é muito cruel, às vezes machuca mesmo essas mães que estão ali, que é uma dor já ter um filho prematuro, né? É uma jornada grande que vai ter ali. Então, eu acho que a gente precisa falar muito por esse aspecto também. Como a rede de apoio, o vizinho, a família, pode olhar e ser sempre a motivação para essa mãe encarar ali a jornada que vem de todos os estímulos que é necessário com fisioterapia e com toda a equipe para que essa criança realmente seja inserida na sociedade como todos os outros bebês. Você sempre traz assuntos aqui assim, maravilhosos. Parabéns. É uma delícia estar aqui, né? Esse time do Fabricando Ideias e as famílias que estão aí fora é muito gostoso falar com vocês, gente. Muito gostoso aqui, mesmo. Não é? Muito obrigada, Eu que Camila. agradeço. E agora um recadinho da Mayra Braga. Bom dia, Paula. Bom dia a todos de casa. Sou Mayra, sou fisioterapeuta da saúde pélvica e hoje, em novembro, vim aqui falar para vocês sobre a conscientização do câncer de próstata. Isso mesmo. Pessoal, eu, como fisioterapeuta pélvica, tenho a missão de estar aqui hoje falando para todos sobre a importância da fisioterapia depois de uma prostatectomia. Você que sofre com isso, que já fez quimioterapia, é muito importante seguir com o seu tratamento. Não deixa de fazer o tratamento nem um momento depois de sua pós-quimioterapia, pois ela vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua incontinência urinária e todas as disfunções eréteis que você tem. Esse é um aviso para todos os homens que você conhece aí de casa. Obrigada, Mayra. E olha, um assunto aqui muito importante. Conversas de adulto em casa. Como o ambiente familiar influencia a linguagem da criança. E quem vai explicar isso pra gente é a Érica. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem, Érica? Érica, como isso acontece? Como influencia aí na linguagem? Sim, muitas vezes a gente tem dúvida de como estimular a criança. A criança não está falando, quantas palavras essa criança está falando, mas a gente esquece de que o ambiente é um dos principais fatores
que impactam no desenvolvimento de fala, linguagem e comunicação de uma criança. Então, a fala do adulto em casa, como ele interage com essa criança, vai influenciar no desenvolvimento do vocabulário dessa criança, de como ela utiliza esse vocabulário, como ela se comunica com as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente fica aquela dúvida assim, a criança está muito tempo na tela, né? E o pai? Quanto tempo ele fica? Será que ele está dando atenção ali para aquela criança? Quanto tempo ele senta com a criança para conversar? Né? Então, tudo isso influencia demais. Tudo isso influencia. Existe diferença entre conversar com a criança e falar na presença dela? Muita diferença. Por quê? Para a criança se desenvolver, ela precisa conversar, ela precisa ter o diálogo, então ela precisa ter trocas de experiências, então sentar com a criança, dialogar, contar uma história, dizer o que está fazendo, relatar, é muito mais importante para o desenvolvimento da criança do que apenas deixar ela ali sentadinha ouvindo alguma coisa sem ter essa interação. O que vai construir, consolidar a linguagem da criança é o diálogo. Então, é muito importante a presença do outro. E, no caso, muitas vezes é o adulto que faz esse papel ali com a criança. Certo. Quais os hábitos ou falas cotidianas que empobrecem o repertório linguístico da criança? Sim. Sabe aquela família, por exemplo, que só fala frases curtas para a criança? Pega isso, pega aquilo. Isso empobrece realmente o vocabulário da criança. Ou aquela fala extremamente infantilizada que você acaba utilizando com a criança, acha bonitinho, repete a forma como a criança está falando e isso infantiliza. Então, por exemplo, uma dica muito importante para estimular a linguagem da criança. Vou fazer um lanche, ao invés de eu deixar a criança lá na tela assistindo e só ouvindo uma informação, traz ela para fazer o lanche com você, explica, conta o que você está utilizando, fala os processos, fala os materiais. Isso vai estimular, consolidar e fazer com que a criança realmente desenvolva esse vocabulário e se comunique muito melhor. Tá, como as famílias podem transformar momentos simples, né? Você já acabou de falar, em estímulos da linguagem, porque a gente sabe hoje que os pais vivem numa correria, todo mundo trabalha, mas qual a dica que você dá aí para estimular? Sim, e esse é um fator muito importante. A gente está terceirizando realmente a criação das crianças, né? Os pais estão sempre muito atarefados, as crianças acabam ficando muito tempo na escolinha, muito tempo em creche, e quando chegam em casa, os pais têm as tarefas de casa para fazer e acabam delegando esse cuidado para outras pessoas. Só que é muito importante que o pai, a mãe, sente com essa criança, ou mesmo alguém da família, os avós, sente com essa criança e tenha essa troca. É apenas com o diálogo, com essa troca, com a brincadeira, com o contar de histórias, que a criança vai desenvolver a sua linguagem e a sua comunicação. Então, isso é extremamente importante. Leitura é muito bom, né? Porque leitura é onde vai surgindo ali palavras que a criança não entende, né? Hoje em dia as crianças estão muito curiosas, então qualquer palavra a criança vem perguntar o que é, isso é muito importante, né? Então isso vai aumentando, né? Sim, trazer isso para a rotina da criança. Então, por exemplo, todo dia à noite, senta lá, vamos contar uma história e não só contar para a criança, trocar a experiência. E uma dica muito importante, é muito comum, por exemplo, os pais pegam os livros para contar para a criança, começa a ler e começa a trocar o vocabulário, começa a facilitar. Às vezes, a criança não vai saber essa palavra, deixa eu trocar para uma outra mais fácil. E aí você não dá a oportunidade da criança ouvir aquela palavra, conhecer aquela palavra e consolidar aquele vocabulário. Muito bom, muito obrigada, Érica, pelas dicas de hoje. E eu vou para um comercial, vou tirar minhas dúvidas aqui com a Érica, vou para um comercial e já volto. Signartec, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartec, líder em vendas no Noroeste Paulista. O Fabricando Ideias é um programa para a família toda. Aqui temos os melhores especialistas. Assuntos como maternidade, negócios, empreendedorismo e variedades. Te espero todo sábado às 8h30 da manhã. Descomplique sua contabilidade.
Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Estou aqui com o Dr. Gustavo Aguilheira, que a gente vai falar sobre cirurgia plástica gengival. Bom dia! Bom dia! E olha que diferente, né, doutor? Cirurgia plástica gengival. Cirurgia plástica gengival, exatamente. Qual a finalidade? Geralmente as pessoas nos procuram, né, para fazer o tratamento dentário, alegando que tem um dente pequeno, para colocar lente. E necessariamente, né, não necessariamente é a lente. Às vezes a pessoa tem o dente pequeno porque ele está escondido dentro da gengiva. Então aí tem que aumentar. Aí nós fazemos uma cirurgia plástica na gengiva para poder estar aumentando os dentes. E toda cirurgia plástica tem que remover ali o excesso da gengiva? Isso, esse é uma grande dúvida, né? As pessoas fazem uma assimilação, assim, né? É só como se fosse tirar a cutícula? Não. Não é bem assim. Nós temos que. As pessoas pensam mesmo. É como se fosse tirar uma faixinha de gengiva. Não é bem assim. Essa faixa de gengiva ela está acima do dente porque nós temos osso em excesso. Então nós temos que remover a gengiva e temos que fazer uma plastia óssea, ou seja, uma pequena remoção de osso localizado abaixo da gengiva. Entendi. E somente a remoção do excesso irá resolver o problema aí de quem tem dente aquelas pequeno? Pessoas que têm, exatamente, sorriso gengival. Eu costumo dizer que vai melhorar 90%, porque às vezes pode ser um perfil ósseo. Então, a gente consegue melhorar bastante, né, ou 100%, dependendo do caso, e em alguns casos nós temos que associar ou com aparelho ou com cirurgias até ortognáticas. Entendi. A gente tem imagens, né, doutor? Isso, tem imagens. Vamos mostrar ali, aí o doutor vai explicando pra gente. Exatamente. Olha nessa foto como a nossa paciente chegou. E essa paciente, ela chegou com indicação para colocar laminado, lente, para aumentar. E, na verdade, não seria indicação. Seria remover toda aquela faixa superior de gengiva, tá? Com, claro, a plastia óssea, para que nós tivemos aquele resultado com 15 dias de pós-operatório. Olha que diferença, nem parece que é a mesma boca. Nossa, nem parece. Tem mais uma, né? Tem mais uma. Tem mais uma. Pronto, o caso desse jovem, ele também nos procurou por 2 motivos. Para resolver o problema do espaçamento dentário e também por ser dente curto. Então, nós associamos 2 técnicas. A cirurgia plástica gengival e depois os laminados cerâmicos. Nossa, ficou perfeito. E tem um outro, que é um videozinho curto. Isso. Essa foto é a mesma, desculpa te interromper, do menino. Aí tem um videozinho que mostra a diferença. O caso inicial, como aparecia bastante a faixa de gengiva, 15 dias de pós-operatório e o sorriso da nossa paciente depois. Olha que diferença. Sumiu toda a faixa. Ela nos enviou algumas fotos, olha que diferença de sorriso. Muito diferente. Convida o pessoal, então, a ir lá fazer o tratamento na sua clínica, doutor. Se você tem esse sorriso gengival, né, os dentes pequenos, dá um pulinho lá na clínica que a gente pode esclarecer a sua dúvida, se o seu tratamento, né, ele se encaixa dentro desse tipo de perfil. Qualquer dúvida é só nos chamar que nós estamos à disposição. Olha, gente, a clínica séria, cuidado com quem vocês fazem, vê na internet, né, doutor? Exatamente. Cuidado, faça, porque é uma anestesia que vai ali, é um tratamento sério, né? A gente está falando em remoção de osso, então, cuidado, né? Só uma pauta, eu refaço muito trabalho desse, porque alguns, não dá para generalizar, mas muitos profissionais removem apenas a gengiva. Então, depois, e colocam laminados. O que acontece depois de 6 meses? Toda essa gengiva está subindo em cima do laminado e inflamando. Aí acaba dificultando todo o trabalho e a pessoa às vezes acaba perdendo até o trabalho que fez. Então eu sempre enfatizo, não é só remover faixa de gengiva. Tem que fazer com um profissional que entende, né? Exatamente. A gente tem aqui no Fabricando Ideias, o Dr. Gustavo vai lá, marca seu horário, vai tomar um café, que eu tenho certeza que ele vai optar aí pelo melhor tratamento para você. Exatamente. Obrigada, eu que viu, agradeço doutor? mais uma vez. E agora a gente vai ver o recadinho da Brígida Frederico. A vida é como um lago cristalino. Quando você emana coisas boas para a sua mente, ela sempre vai continuar cristalina. Se você é uma pessoa que sempre traz coisas
com problemas, vamos se dizer lixos psicológicos, você sempre vai ter um problema de acúmulo mental e sobrecarga. Nós temos que deixar a nossa mente sempre transparente, de uma forma que ela jamais nos deixe sem estar alinhado com a nossa própria verdade. Saber disso muda tudo, porque a diferença está na forma como você trabalha a sua mente. Seja ela quando você está em nível de muito estresse, se você não está muito estressado, isso faz toda a diferença para o campo mental. Até porque nós trabalhamos de uma forma que isso muda a nossa cognição. Saber disso, a partir de hoje, vai mudar o teu dia. Obrigada, Brígida. Agora nós vamos falar, teu banheiro tá organizado? Como que tá teu banheiro? Então, olha só, a Ju, oi Ju, bom dia. Bom dia. Juliana, nossa personal organizer, vai ensinar a gente a manter o banheiro organizado. Tem jeito? Lógico que tem. E é então, tão necessário. Tão necessário, Sim. né? Então, Ju, como organizar para que ele fique mais funcional? A função do banheiro é fazer a nossa limpeza, tanto física quanto energética. Então é essencial que ele esteja desobstruído, limpo e uma coisa muito importante, Paula, que muitas pessoas não pensam nisso. Você deixa a porta do seu banheiro fechada e a tampa do seu vaso sanitário? Eu já vi isso, um dia tem que ficar sempre... O ideal é que elas fiquem abaixadas e as portas dos banheiros fechadas. Fechadas. Para o campo energético ali? Como é um local de limpeza, se você deixar essas coisas abertas, isso vem para dentro da casa. Então é legal que você isole isso lá dentro. Que legal. O que fazer com o excesso de produtos que muitas vezes ficam esquecidos lá no banheiro? Além de esquecidos, a gente tende a deixar tudo em cima da bancada. Sim, né? Aquele monte de coisa. Tá até vencido lá, o teu tá também. Tenho certeza que tem coisa o pessoal de casa vai lá correndo olhar, porque tá tudo lá, né? O que eu mais vejo é produto de uso pessoal vencido no banheiro. E vencido assim, há 2 anos, há 3 anos, não é há pouco tempo não, porque acaba ficando ali no cantinho do armário e a pessoa esquece. E o que fazer para não esquecer? 2 coisas que eu acho que são essenciais. Lembra da outra vez que eu falei da lavanderia? Sim. Aqueles cestinhos compridos? Sim. Você pode usar esses mesmos cestos no banheiro. Sabe os armários do banheiro? Geralmente eles são com uma prateleira só e fundos. E aí a pessoa vai socando ali o papel higiênico junto com o absorvente, junto com o creme, shampoo. Então, se você usar um cesto para cada coisa, você usa para estoque, coisas fechadas, onde vai ter shampoo, coisas que você vai usar no cabelo, um outro para coisas para o corpo, protetor solar, hidratante, um outro você pode colocar os itens de fazer unha ou de fazer a higiene pessoal ali, e você deixa um cestinho com o que você está usando no momento. Dessa forma, você evita que coisas fiquem sem usar e que você vai acumulando coisas que vão ficar vencendo e você nem sabe o que tem. Fica tudo organizado e categorizado. E quem tem só aquele armário, só aquela parte de cima e não tem embaixo, apartamentos geralmente pequenos, agora só tem a parte de cima, como faz? Aí entra outra dica. Ou você pode usar cestinhos menores para categorizar da mesma forma, que você vai usar no corpo, o desodorante, o creme, né? O que você vai usar na higiene bucal, o que você vai usar na higiene íntima. Ou então, sabe aqueles organizadores de cozinha, que é para você colocar até fruta, verdura, fruteiras? Ou então aqueles carrinhos com rodinha, você pode colocar um daquele encostadinho. E em cada andar você coloca uma categoria. Olha, que legal. Também é bacana. Essa é uma forma de organizar esses banheiros que tem pouco espaço? Sim. É uma dica. É uma dica. Se você não tiver armário e tiver pouco espaço, esses organizadores que verticalizam as coisas ajudam bastante. Nossa, bem legal. A cestinha embaixo já te facilita, né? Sim, com certeza. E dentro dela colocar os organizadores. Fica legal também. Ou você pode colocar em cada cesto um tipo de coisa, ou se você tiver muitas categorias de coisa, você categoriza dentro ainda do cestinho com cestinhos menores. Boa dica. Os apartamentos agora, tudo muito pequeno. Muito pequeno. Então, tem como você colocar lá essa cestinha e organizar tudo e ficar um espaço aconchegante dentro do banheiro. Sim, e ainda tem como dar um toque de charme, né, Paula? Você pode colocar uma velinha perfumada, um cheirinho com aqueles palitinhos, sabe? Que liberam um cheiro gostoso no ambiente. Tudo para
ajudar a melhorar a energia desse ambiente que já é carregado por natureza, né? E tudo isso tem na loja? Tudo isso tem na loja. Então, olha a dica boa é essa. Você vai lá, ela já resolve tudo certinho onde usar, facilita a sua vida. Obrigada, Ju. Eu. E eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui da Fabricando Ideias. Obrigada a todos vocês pela companhia. Fica comigo lá nas redes sociais e a semana que vem a gente volta com muita informação aqui dos nossos melhores especialistas aí para vocês. Até sábado que vem. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.